Meus irmãos, hoje os menores, a nossa reflexão enquanto servos de Cristo, enquanto cristãos, seguidores do Senhor Jesus, eu peço para que todos acompanhem. E assim como nós falamos na semana passada, as famílias que fazem parte da nossa igreja, provavelmente na sua grande maioria, são famílias em que existem ainda pessoas não cristãs no seu meio, talvez aqueles que já conheceram a palavra um dia e por algum motivo na sua caminhada se afastaram ou ainda não caminham com o Senhor. Mas na semana passada nós falávamos, mas mesmo assim, que bênção e que graça o fato de você estar aqui. Porque imagine só que se na sua família ninguém tivesse contato com o Evangelho, seria muito mais complicado do que a situação de alguém da família ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. E nessa linha ainda, eu convido você a acompanhar a leitura do livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, os primeiros 3 versículos, Hebreus 12, versos 1, 2 e 3. Na Ara Almeida Revista Atualizada tem um negrito, um subtítulo colocado ali pela Sociedade Bíblica chamado de Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E pensando na nossa família, mais uma vez eu vou dizer uma grande verdade para você: a melhor coisa que você pode fazer pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, a melhor coisa que você pode fazer por eles é você amar cada dia mais a Jesus Cristo. É você buscar ser de fato um imitador dele, para que você seja este imitador dele no contexto da sua casa, da sua família, no contexto do seu trabalho, no contexto das suas amizades, que você seja ali um seguidor do Senhor Jesus. Nós estamos aqui e desde o início do culto nós estamos louvando a Deus, estamos aqui orando, pedindo para que Ele fale conosco, pedindo para que de fato nós o entendamos como Ele é, esse Deus excelso acima de todos os deuses. Nós estamos orando, o Senhor nos ajuda a termos mais vida. Nós cantamos, eu me rendo aos teus pés, e a gente faz isso quando a gente olha para a palavra, quando a gente pede a iluminação do Espírito Santo para viver de acordo com o que o texto diz. Então, Hebreus 12, os primeiros 3 versículos, o texto diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha composição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis desmaiando em vossas almas. Então nós estamos aqui e devemos estar aqui com o desejo de fazer o que o escritor aos Hebreus diz, olhar para Jesus Cristo o tempo todo e não andarmos distraídos, olhando para Ele e pedindo a presença dEle, pedindo a permanência da nossa caminhada juntamente com Ele. E para isso eu quero trazer em primeiro lugar algumas informações aqui dessa carta aos Hebreus, para a gente entender o texto que nós estamos lendo. É uma carta com uma autoria desconhecida. Alguns vão dizer que provavelmente o apóstolo Paulo, tem quem defenda com unhas e dentes a autoria de Paulo, mas mesmo que tradicionalmente ela tenha sido atribuída a Paulo, existem também indícios para que existam outras ideias. Por exemplo, a carta não segue o estilo típico da escrita de Paulo, não começa uma saudação habitual como Paulo costumava fazer as suas cartas. Daí pessoas dizerem que talvez um outro escritor. E estes colocam outros nomes, e tem quem sugira o nome de Barnabé, de Apolo, até de Lucas e até Priscila como autores da carta aos Hebreus, mas nenhuma dessas é uma hipótese conclusiva. O próprio texto não vai mencionar o nome do seu autor, somente Deus, segundo o estudioso da palavra Orígenes do século III, ele diz: somente Deus sabe com certeza quem escreveu Hebreus. Agora, você defenda que foi Paulo, ou que foi Barnabé, ou que foi outro, o escrito é para nós ainda hoje, E é um texto escrito
provavelmente lá pelos anos 70 e 60 antes de Cristo, né? Antes da destruição do templo de Jerusalém. Alguns vão dizer que aconteceu no ano 70. E isso baseado por quê? Porque a carta menciona práticas do templo no presente, por exemplo, como alguns sacrifícios que sugerem que o templo ainda estivesse em pé antes da destruição. Quem eram os primeiros destinatários? Cristãos judeus, ou seja, hebreus, convertidos ao cristianismo, que estavam ali enfrentando perseguição, enfrentando desânimo. Você acha que você é o único que sofre perseguição por ser cristão? O único que desanima? O conteúdo vai mostrar que alguns estavam tentando voltar àquele judaísmo tradicional, né? Abandonando a certeza da salvação pela fé em Cristo, tentando trazer outros elementos para isso. Aí o escritor ele vai trabalhar e vai dizer: não, as coisas não são assim. Como propósito, o que essa carta traz como propósito? Mostrar que Cristo é superior a tudo no Antigo Testamento. Mostrar que Ele é superior às liturgias, aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico. Cristo é superior. E encorajar também os cristãos a perseverarem na fé, né, mesmo no meio do sofrimento, né, e também alertar contra algo que nós temos vivido e vivido hoje nos nossos dias: o perigo da apostasia, ou seja, o abandono da fé. Tem gente abandonando a Deus porque acha que não precisa de Deus. Eu vou servir a Deus na minha casa, do meu jeito. Às vezes dá vontade de perguntar para as pessoas, e quando alguém conversa assim, fala assim: então a sua opinião é mais importante que a opinião de Deus, a sua palavra é mais importante que a palavra de Deus, porque a palavra está dizendo, por exemplo, não deixem de congregar-vos, como é costume de alguns. Mas eu acho que a fé é muito pessoal, e então quer dizer, a sua palavra não é mais que a palavra de Deus. Então, esse também é um texto que vai nos mostrar isso, né? E na sua estrutura geral, essa carta vai mostrar para você a superioridade de Cristo sobre profetas, anjos, sobre Moisés, sobre tudo. Vai mostrar Cristo como de fato o sumo sacerdote, que se entregou como sacrifício por nós, né? O chamado à perseverança. Você vai ter exemplos de fé ali no capítulo 11, exortações práticas. Se você quer olhar para a sua vida e você deseja ser um cristão mais apegado a Jesus, leia o capítulo 12 e leia o capítulo 13 dessa carta. Você vai perceber questões que são muito práticas para o dia a dia. Então, a gente tem essa estrutura. E alguns vão dizer que talvez o versículo-chave seja Hebreus 12:2, que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, para a gente olhar para esse texto, eu gostaria de trazer um tema dessa mensagem de hoje: correndo com os olhos em Jesus, perseverando, né, na vida com o Mestre. Nós precisamos de Jesus, irmãos, e eu gostaria de ler aqui uma ilustração muito legal sobre isso, sobre correr. Imagine você uma maratona. Alguém já assistiu uma maratona? Né? Lá na academia tem alguns que treinam maratona, treinam para os 42 quilômetros da maratona. Milhares de pessoas alinhadas ali para correr, todas com tênis específicos, camisetas, aquela expectativa no rosto. Só que no meio deles, você percebe um corredor diferente. Ele está carregando uma mochila enorme nas costas. E essa mochila está cheia de pedras. Ele não está com tênis de marca. E ele está com aquele peso na coluna dele. A cada quilômetro ele vai ficando mais lento, ele não tem mais força. Chega um momento, nos primeiros quilômetros, ele vai desistindo. E por que ele vai desistindo? Porque ele não está preparado adequadamente para aquilo que ele se propôs a fazer. Ele não está preparado para correr a maratona. Ele não está com roupas leves, e ainda ele está com a mochila carregada de pedras. Outros passam por ele, mas olham para ele e falam assim: solte essa mochila. Mas ele ali resoluto, ele é teimoso, e fala: não, eu vou continuar dessa forma. E até o momento em que ele não aguenta mais, ele para. O problema não era a corrida e nem a distância, o problema era o peso desnecessário que ele estava carregando. Traz isso para a sua vida cristã. Assim é a vida de muitos cristãos, amigos. Pessoas que querem avançar na fé, mas estão carregando coisas demais que Deus nunca mandou. Estão carregando coisas demais que Deus nunca mandou.
Quando a gente olha para esse texto aqui, dá para trabalhar tanta coisa. Eu gostaria de colocar pelo menos 3 lições para a gente meditar nessa noite. E a primeira é: livre-se daquilo que atrapalha a sua corrida. Será que a semelhança desse homem, que certamente no meio de todos os corredores seria um destaque pelo fato de estar com aquela mochila tão grande, talvez a gente ficaria olhando e pensando: o que é que tem ali? E aí de repente alguém diz: olha, está cheio de pedras. Será que também nós estamos andando com algo que atrapalha a nossa corrida? O verso de número 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha só, nós, o povo de Deus, portanto nós, uma vez que nós entendemos que existe rodeando as nossas vidas uma grande nuvem de testemunhas, o Escritor vai dizer: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente vai se apegando a nós. E alguns comentando esse texto vão dizer que aqui o autor está falando pelo menos de 2 fardos: do peso em si e também do pecado. Às vezes o que atrapalha, irmãos, não é o pecado em si, mas são pesos que nós carregamos, e pesos que Jesus não mandou nós carregarmos, como por exemplo traumas, mágoas, medos, culpas, distrações. Quantas vezes nós andamos como se estivéssemos com essa mochila nas costas, e talvez não exista nela pedras, né? Mas quanto medo, quanta culpa, quanto trauma a gente carrega dentro dessa mochila. E a palavra do Senhor, ao invés de dizer carregue essas coisas, ela vai dizer se desfaça disso. Em outros textos a palavra vai dizer e não permita que cresça no seu coração nenhuma raiz de amargura. Se livra dessas coisas. E quantas vezes a gente olha e a gente vive hoje em 2025 a nossa cabeça talvez lá em 1900 e bolinha: ah, mas aquele dia, ai, puxa, por que eu tomei aquela atitude, por que eu tomei aquela decisão? E você dorme com isso, você acorda com isso, e você leva isso para o seu trabalho. E esse trauma, esse medo se torna o seu animalzinho de estimação. Mas não é um animalzinho de estimação como um cachorro, você pode correr e vai correr na frente. Parece que é um animalzinho de estimação que a gente põe no bolso, para ficar bem pertinho do ouvido aqui, ó, lembrando a gente o tempo todo. Irmãos, a gente precisa se livrar daquilo que Deus não mandou a gente carregar. O que passou, passou. Orou, pediu perdão a Deus, pediu, siga em frente. Mas a gente fica com a cabeça lá atrás. Então, às vezes, o que é que nos atrapalha, né, não é o fato de um pecado cometido. Não que não cometamos, cometemos. Mas às vezes é essa questão, né, deste peso, desse trauma, dessa mágoa, dos medos. Eu já disse para os irmãos aqui: imagine eu aqui com 20 quilos a menos, já sou magro, e eu com essa altura dentro da minha sala de aula, e com esse nariz extremamente pequeno, deu para perceber? Ainda torto, igual a gente meu avô. Eu falei: ô vô, você tinha tanta coisa para me deixar de bem, você me deixou esse nariz torto, lindo. Ele dá risada. Imagine quantas vezes, quantos apelidos, quantas coisas que falavam. Eu já compartilhei com os irmãos, não quero ficar falando de mim não, mas é o exemplo que me vem à mente. E quantos anos eu fiquei trabalhando com o chefe, olhando, falando assim: você é um lerdo, você é um lerdo. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando eu ia de sábado, eu falava de sábado. E falava outros nomes que eu não tenho coragem de expor aqui. E eu poderia, né, dizer assim: eu gostei desse trauma aí, e eu vou guardar ele para mim, eu vou carregar até hoje. E viver hoje desanimado, e viver hoje completamente triste. Ah, porque eu aprendi, porque tantas pessoas disseram. Meus irmãos, eu não sou nada disso, eu sou um filho amado de Deus, com todos os erros, com toda a imperfeição que eu tenho. Eu sou um filho amado de Deus, porque o amor do Senhor é muito maior do que qualquer opinião de qualquer pessoa. Só que demorou muito tempo para mim entender isso. E às vezes ainda, dependendo do que acontece, a gente quer voltar lá atrás e abrir aquela gaveta. Sabe, os meus irmãos aqui, a gaveta de meia deve ser bem arrumadinha, né? Igual a minha.
E às vezes a gente quer abrir a gaveta do meio e ficar procurando lá, cadê aquela mágoa, cadê aquele trauma do passado, porque eu quero ficar me alimentando disso. Não! O texto está dizendo, se livra daquilo que atrapalha a sua vida. Só que se por um lado, meus irmãos, às vezes, o que nos atrapalha não é o pecado em si, é este peso, né, desse trauma, da mágoa. Outras vezes sim é o pecado. Talvez você não tenha essa lembrança de um trauma, talvez você na sua vida não tenha nenhum trauma, mas muitas vezes se sente triste, se sente desanimado, talvez por conta de um pecado sim. E o que é pecado? A gente entende aquela falta de conformidade com a palavra de Deus. Ah, mas eu nunca passei por uma experiência traumática, mas também eu tenho a Bíblia lá, mas também não tenho lá o hábito de ler, lá também não tenho o hábito de orar, lá também não tenho o hábito de participar ativamente da comunhão da vida de uma igreja. E aí, como é que eu vou me conformar com a palavra de Deus, se a palavra de Deus para mim é algo assim tão descartável? E muitas vezes a gente vai tratando Deus assim, e quando a gente não percebe, nós estamos cometendo pecados, coisas que a palavra de Deus diz para a gente não fazer, a gente está fazendo, e aí a gente fica desanimado, a gente não sabe por quê. Não é verdade? Então, por um lado, nós ficamos extremamente cansados, porque talvez estejamos carregando traumas, carregando mágoas, medos, culpas e distrações, ou também por conta do pecado. E falando do pecado, desta desconformidade com a palavra de Deus, eu lembro do pastor Tim Keller falando sobre santificação. Escreveu muito sobre o assunto e ele traz alguns pontos sobre a questão da santificação. Eu quero falar isso, porque se eu tenho que tirar da minha vida este peso, que pode ser esses traumas ou também pode ser o pecado, né? Isso significa que para que eu ande leve, para que eu me sinta leve, eu preciso andar em santidade. E Keller dizia: santificação é resultado do Evangelho, não do esforço humano, né? A santificação, ele dizia, acontece pela graça, assim como a justificação. Ele criticava uma abordagem moralista que tentava agradar a Deus através do esforço próprio. Ele dizia: você não se torna mais santo tentando ser mais santo, mas ficando mais maravilhado com a graça de Deus. Santificação não é resultado apenas de esforço, é do mérito de Jesus Cristo sobre nós. E eu gosto muito dessa frase: você não se torna mais santo apenas tentando ser mais santo. A gente precisa tentar, mas acima de tudo, ficando cada vez mais maravilhado com a graça de Deus. A gente precisa vir aqui no momento de culto e entender que este é um momento específico para isso também. É um momento próprio para isso, para que a gente leia o texto que diz assim: excelso é o Senhor acima de todos os céus. A gente tem que ficar maravilhado com isso, com a grandeza, né? E cantar: achei um bom amigo. Ficar maravilhado com isso. Quanto mais a gente buscar esse maravilhamento, mais a gente vai buscar a santificação. Keller também dizia: a santificação é uma resposta ao amor de Deus, não uma condição para recebê-lo. O desejo de se conformar à palavra de Deus não deve ser um desejo que nasça nos nossos corações porque a gente quer receber o favor de Deus. Não, a dinâmica não é essa. Eu vou obedecer a Deus porque eu quero o favor dele. Não, nós obedecemos por amor a tudo aquilo que ele já fez por nós. Nós achamos um bom amigo, na verdade, um bom amigo nos encontrou. Ele veio ao nosso encontro. Por isso a gente olha para ele e a gente fala assim: Senhor, o Senhor é tão bom, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Como o salmista diz lá no Salmo 116, 12. Ou 112, 16, depois se veja lá. Essas vezes já dá umas enroladas. Mas a gente precisa disso, né? Santificação é uma resposta ao amor de Deus, não uma condição para recebê-lo. Keller ainda dizia também: a santificação, ela é tanto passiva quanto ativa. Passiva porque é o Espírito Santo quem opera, é o Espírito Santo quem transforma. Lembra da voz ativa e voz passiva? Se alguém não lembrar, pergunta para a Mariana que ela sabe, né? João jogou a bola, João chutou a bola, voz ativa. João recebeu a bola, chutaram a bola para João. Nossa, percebe? Então, a santificação é tanto ativa quanto passiva. Ela é passiva porque o Espírito Santo é quem transforma, mas também ativa,
Porque o cristão ele coopera, ele luta contra o pecado e ele vai buscar os meios de graça para isso. E quais os meios de graça? Oração, palavra, comunhão, jejum, solitude, louvor, adoração. Sozinho a gente não consegue, por isso que a gente precisa uns dos outros. Você quer mudança na sua vida espiritual? Conte com estes que estão aqui sentados ao seu redor. É esse povo que Deus tem colocado na sua vida e na minha vida. É através desse povo que Deus quer agir na minha vida e na sua vida. Keller também dizia: o amor é o maior sinal de santificação. Para ele, amadurecer em Cristo é crescer em amor por Deus e pelo próximo, não apenas no comportamento moral. Leia depois o que Paulo vai escrever sobre isso aos Romanos, aos Coríntios, melhor dizendo, no capítulo 13. Busquem os dons, o amor ao dons superior. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso não serve de nada para ele. E ele termina dizendo que santificação é comunitária. Ele insistia que o crescimento espiritual não era um processo isolado. Muitos têm caído nessa questão da apostasia, se afastado de Deus, se afastado da igreja, porque fulano da igreja cometeu um pecado, achando que estão fazendo uma boa coisa, e estão se afastando de Deus, se afastando do seu povo, se afastando da sua igreja, e talvez criando em Deus a sua própria imagem e semelhança. Então a gente precisa uns dos outros. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se você tiver no meio desse povo aqui, pelo menos um ou dois grandes amigos, porque assim, eu sempre digo, sem medo de ser repetitivo, eu vou dizer mais uma vez: você não vai ter comunhão profunda com todo mundo. Por quê? Por afinidades, talvez pela situação de vida que você está, pela faixa etária, às vezes, porque você gosta mais do jeito de um de outro. A gente gosta de todo mundo, mas aquela afinidade, aquele compartilhar tomando um café, talvez você não vai ter com todo mundo, mas se você tiver com um ou com o outro, Deus ele vai trabalhar na sua vida para eliminar os seus traumas. Deus ele vai trabalhar na sua vida através da vida do seu irmão e vai trabalhar na vida dele através da sua, para que você deixe essa amargura para trás. Porque o seu irmão vai falar: meu irmão, minha irmã, mas lembra do que o texto diz? Deixa eu orar por você, vamos caminhar junto, vamos fazer isso. E muitas vezes é dessa forma que nós vamos vencer toda essa questão dessa amargura, desses medos, destes arrependimentos. Um dia eu vi uma figura, há pouco tempo atrás na internet, dizendo assim: se eu pudesse voltar 20 anos atrás. Aí o outro do lado diz: talvez você tinha feito as coisas muito piores que você fez. E a gente fica pensando: se eu pudesse voltar. Não dá para voltar no tempo, mas dá para caminhar de hoje para amanhã, e de amanhã para depois de amanhã, mais próximos de Deus que a gente tem acompanhado e caminhar hoje. Então use a sua igreja para isso, para que exista esse crescimento. E falando desse primeiro ponto, eu queria fazer uma pergunta: o que é que você precisa soltar para correr com mais liberdade? O que é que você está carregando dentro da sacola que está tomando esse peso que está te trazendo esse incômodo tão grande? São esses traumas? Algo que você viveu? É isso que é pecado também? O que é que você precisa tirar da sua vida para você correr com mais velocidade, mais tranquilidade? Em segundo lugar, o texto vai dizer também que nós precisamos, se em primeiro lugar a primeira lição diz assim, que nós precisamos nos livrar daquilo que atrapalha a nossa corrida, o texto ainda diz, ainda baseado no verso 1, que precisamos correr e correr com perseverança. Olha lá, o verso 1, mais uma vez ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma ilustração aqui sobre corridas. Eu não sei se alguém lembra, depois você procure, mas lá nas Olimpíadas de 1992, um homem ficou mundialmente conhecido, Derek Rickmond, que caiu com a perna rompida, mas ele terminou a corrida
com a ajuda do pai dele, porque o pai dele foi lá e abraçou ele, e o filho com a perna machucada assim, o filho conseguiu terminar correndo. O mundo aplaudiu de pé. E perseverar de fato é isso, é continuar mesmo ferido, sabendo que o pai está ao nosso lado. É o texto que nós lemos hoje pela manhã e agora à noite. Mesmo que a mãe abandone o filho, eu não vou abandonar você. E infelizmente nós temos visto casos de mães e de pais abandonando filhos, mas Deus não nos abandona. Servir a Deus não significa apenas estar aqui na igreja. O dia que nós sentimos vontade de louvar a Deus, mas você tem que louvar a Deus, principalmente quando você não sente vontade. Eu vou mesmo assim, eu vou porque vai ser bom para mim. E eu já disse isso, irmãos. Às vezes, eu já vim para a igreja aqui, e eu vou ser bem sincero com vocês, em determinado domingo, porque eu tinha que pregar. Se eu não viesse, ia ficar ruim, né? Mas naquele domingo, se eu pudesse, eu não teria vindo. Mas aí eu tinha a obrigação de vir, e eu vim. Falei, então, Senhor, tenha misericórdia. Na hora que eu cheguei na minha casa, eu agradeci. Obrigado, Senhor, porque foi uma bênção estar na igreja. É isso que a gente tem que fazer. A jornada cristã é uma maratona, meus irmãos. Não é uma corrida de 100 metros, não. A carreira é sua, ela é proposta por Deus. Não compare ela com ninguém. Falando também sobre essa questão da perseverança, o pastor lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Arivaldo Dias Casimiro, ele diz assim: Ele, Jesus, é a fonte da nossa fé e o modelo da nossa perseverança. Ele vivia a palavra e ele disse: se a sua fé parece fraca, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. Talvez estejamos nos sentindo cansados porque estamos olhando pouco para Ele, mas Ele é o nosso modelo de fé, de conduta, de perseverança, e Ele é quem nos chama a sermos perseverantes. Então, se eu não estou conseguindo, será que eu não estou olhando muito para mim? Será que eu não estou tentando lutar com a força do meu braço? E será que não está no momento de dizer, assim como nós cantamos: eu me rendo, Senhor, ao Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo, Senhor, vai à frente da minha vida, porque se o Senhor não for à frente, eu não consigo. E quando o reverendo Arival ele faz essa situação, ele está enfatizando que a importância da gente manter o foco em Cristo, a gente olhar para Ele, especialmente, irmãos, em momentos de fraqueza espiritual. Sabe daquele momento que você fala: não estou com vontade de servir a Deus hoje? Vamos ser bem sincero. Tem momentos, tem dias que parece que a gente não quer nem cantar um louvor, na verdade. Mas nesse momento você fala: Jesus, me ajuda a olhar para o Senhor. Porque caminhar e correr com perseverança, nos livrarmos do peso que está impedindo o nosso crescimento, e caminhar com perseverança, só vai ser possível se a gente olhar mais para Jesus e menos para as circunstâncias. Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E às vezes a gente fica com medo das guerras, dos rumores de guerra, e quando você lê a palavra, você percebe que nada disso pega Deus de surpresa. Ele sabe de todas as coisas, e sabendo de todas as coisas, ele disse: preparem, vigiem e orem. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca, vigiem e orem. E ele também disse: eis que eu estou com vocês em todo o tempo. Talvez amanhã você vai levantar cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, tomara que seja assim, e você vai cantar louvores. Mas se isso não acontecer, ore e fale: Senhor, eu não estou me sentindo assim, me ajuda, eu quero sentir isso. Senhor, eu não estou sentindo a tua presença. Deus não vai ficar bravo com você por conta disso, mas eu creio, Senhor, que o Senhor está comigo, porque a tua palavra assim diz. Porque eu tenho me submetido ao Senhor, eu tenho me submetido a Ti, eu quero sentir isso. E se for de todo o coração, irmãos, isso vai agradar ao Senhor. Eu estou me sentindo sozinho, Pai, mas se a Tua palavra diz que o Senhor está comigo, eu acredito, eu creio, e aí eu vou quarta corrida você está. Você está desanimado? Continua. Você está feliz? Continue dando graças a Deus. A vida está calma? Continue. Você está desanimado a ponto de desistir? Olha a Deus, coloque isso diante dele. E também lembra das
santificação passiva e ativa, também eu preciso olhar para a minha vida, eu também preciso, né, fazer esse exame do coração. Daí a comunhão com um irmão que seja de confiança vai ser muito boa. Me ajuda a ver se eu estou fazendo algo que está desagradando a Deus. E Deus vai colocar um irmão e vai falar assim: tá bom, você quer que eu fale? Vou dar a lista aqui. Tá bom, receba a lista. Glória a Deus por isso. Não fica bravo com o irmão, não. Falem a verdade uns aos outros em amor. Mas não é aí por amor e para ficar tranquilo, não fale a verdade. Não, falem a verdade uns aos outros em amor. Que nós precisamos do Senhor. E em terceiro lugar, depois de nos livrarmos desse peso e de sermos perseverantes, talvez aqui esse terceiro ponto ele seja mais fácil de entender e mais eficaz. Mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. Já falamos sobre isso. Na verdade é uma continuação do segundo ponto, mas mantenha os olhos fixos em Jesus, porque os versos 2 e 3 falam exatamente sobre isso. Dá uma olhada no verso 2: olhando firmemente, para o autor e consumador da fé. Ele vem dizendo no verso 1: se desembarace de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu lembro do texto que nós lá no Catecúmenos hoje lemos, Efésios 2, do 8 ao 10, que diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus criou boas obras de antemão para que andássemos nelas. E aqui, na mesma ideia, o autor aos Hebreus está dizendo, concordando certamente com Paulo, corramos com perseverança essa carreira que está proposta para nós, é desejo de Deus para nós. E aí ele dá o pulo do gato para nós aqui, para a gente conseguir fazer isso. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olhe com foco para Jesus, mantenha os olhos fixos nele. O que isso significa? Foco constante, foco intencional em Jesus. Essa expressão do grego aqui para constância e para intenção vai transmitir para nós a ideia de desviar os olhos de tudo mais e olhar somente para uma coisa. Tem algumas profissões que a pessoa tem que ser altamente focada. Pense num cirurgião. O cirurgião está lá, a cabeça, o cérebro aberto, mas ele está pensando assim: mas quem está passando na Record agora? Mas você viu o Corinthians? Perdeu de 2-1. O Corinthians está igual a alegria de pobre, dura um tiquinho assim, só está louco. Misericórdia. Mas aí ele está lá, pensando um monte de coisa, e toda hora o celular dele apita e ele vai olhar o WhatsApp. Ele está com a cabeça do paciente aberta lá. Não, ele tem que ter foco. Senão, alguém conta uma piada no WhatsApp, ele enfia a tesoura na mão da pessoa. E a gente tem que ter foco, olhar para Jesus com constância, não nos distraindo com as circunstâncias e nem com as pessoas, e nem com as nossas próprias limitações, mas mantendo o foco exclusivamente em Jesus. Você já deve ter ouvido frase de internet que diz assim: o melhor amigo é aquele que te leva para mais perto de Jesus. Eu falo que é frase de internet que a gente vê em redes sociais toda hora. É verdade? É verdade. Irmãos, às vezes a gente vai ter que fazer uma peneira na nossa lista de relacionamentos e dizer assim: tem alguns relacionamentos que eu preciso deixar um pouco de lado. Nós somos cristãos, nós olhamos para esse texto aqui e percebemos que existe uma carreira que está proposta para nós, e aqui está também implícita a ideia de evangelização, de seguirmos a Jesus. Mas às vezes tem aquele amigo, aquela amiga que parece que está fazendo uma força para levar a gente para o outro lado. Só reclama da vida, só reclama da igreja, só reclama de tudo. Sabe aquele tipo de pessoa que te leva para baixo? Se você olhar
firmemente para o autor e consumador da sua fé, tem algumas pessoas que talvez a gente vai precisar não cortar relacionamento, mas se afastar um pouco. Porque a gente precisa de pessoas caminhando ao nosso lado que tenham foco. E tenham foco em adorar a Deus. E às vezes, né, se a gente não tivesse esse cuidado, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega em você e fala assim: você vai na igreja hoje? Ah, não vamos não. Ah, ouvi de novo lá. Não, tem outra coisa para fazer, tem um negócio legal aqui. Ah, não, mas essas palavras aí, a Bíblia, aí começa a levantar dúvida da Bíblia. Não, mas você viu o vídeo do youtuber lá que falou que precisa atualizar a Bíblia, então isso aí está ultrapassado, isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E se eu tenho foco de andar com Jesus, eu vou buscar Jesus. E às vezes a gente precisa se afastar um pouco de pessoas que estão, às vezes, sendo usadas por Satanás para querer nos afastar da igreja e do cabeça da igreja de Cristo. Mas tem momentos, parece que a gente precisa focar um pouco mais em olhar para Jesus e falar assim: eu preciso ter mais foco nisso, eu preciso ter mais intenção nisso, eu vou caminhar com Ele. Foco constante e intencional. Também olhando para Jesus como nosso exemplo supremo. E esse texto está dizendo aqui, irmãos, que Jesus é o autor da nossa fé e Ele também é o consumador. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso do pecado, que tenazmente nos assedia, né? Olha lá, se desembaraçando. Aí você tem aquele amigo seu que quer te levar para fazer coisa errada. Sempre lembro aqui do livro do pastor norte-americano Dan Doriani, que conta uma história verídica de um médico, ou de um empresário, acho que era um empresário, faz muito tempo que eu li, cristão, que o amigo dele sabia que ele era cristão, mas que em um determinado momento o amigo dele olhou e falou assim: essa secretária que você arrumou, bonita, hein? Bonita, hein? Por que você não convida ela para minha casa de campo? Eu ligo para sua esposa, eu digo que você precisou fazer uma viagem de emergência a negócios. E aí aquele homem conta, o pastor Doriani, que ele falou: não vou. Mas ele tomou a decisão certa com a motivação errada. Ele tomou a decisão certa, ele não foi. Mas a motivação dele é assim: vai que a minha esposa descobre. E ele falou assim: essa era a motivação errada. A motivação não era, deveria ser isso, não agrada a Deus. Percebe? Então, muitas vezes, a gente tem esse tipo de amigos, desembaraçando-nos, né, para que a gente corra com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí o texto vai mostrar Jesus olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, autor, o iniciador da nossa fé, Ele quem começou tudo, e o consumador, o aperfeiçoador da fé, Ele nos leva até o fim. Olhe para Ele, olhe para Jesus, Ele é o ponto de partida, Ele é o nosso modelo, e Ele é o objetivo final da nossa caminhada de fé. E eu escrevi aqui no meu roteiro: se você tirar os olhos de Jesus, você vai deixar de perseverar e crescer na sua vida, você vai perder a sua vida. Seja um pastor que prega a Bíblia domingo após domingo, seja um pessoal da música que canta. Por que eu dou esses destaques? Porque às vezes tem pessoas que pensam que nós estamos na frente e somos o supra-sumo da santidade. Não, nós somos pecadores. O apóstolo Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Seja quem nós sejamos, desempenhemos o papel que estamos desempenhando. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos perder a perseverança, a gente vai deixar de crescer, a gente vai perder a alegria na nossa vida. Às vezes, irmãos, às vezes eu sinto uma tristeza querendo tomar conta. E aí eu tenho abrido a Bíblia, eu tenho lido, eu tenho orado. O Senhor me ajuda, porque está difícil. Eu estou com um monte de motivo aqui para desistir. Mas nesses momentos o Espírito Santo nos ajuda. E aí nós temos um motivo para perseverar. Por quê? Porque nós estamos olhando para Ele. E aí eu faço uma última pergunta para você, né?
O seu foco está em Jesus ou está nas circunstâncias? O grande príncipe dos pecadores, Charles Haddon Spurgeon, talvez dos mais influentes pregadores protestantes do século XIX, era um pastor batista inglês, e falando sobre essa questão de foco em Jesus, ele disse certa vez: a melhor forma de viver é manter os olhos constantemente fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele nunca nos decepciona. A melhor forma de viver é manter os olhos constantemente fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele nunca nos decepciona. Eu vou te decepcionar, você vai me decepcionar, faz parte da nossa vida cristã. Mas Jesus nunca nos decepciona. Ele nunca nos abandona. Ele nunca vira as costas para nós. Por quê? Porque nós somos comprados por sangue, por um alto preço. E nós estamos aqui em comunhão, nós estamos unidos, porque Ele tem algo para os nossos corações. Ele tem essa corrida que está proposta para cada um de nós. Portanto, olhe para a sua vida. Reflita se hoje você não está se sentindo cansado, porque você está carregando algo que Deus não mandou e nem pediu para você carregar. Entregue, renda-se, como nós cantamos ao Senhor. Entregue a vida a Ele. Entregue esse peso. Fala: Senhor, eu estou sentindo essa tristeza tão grande. Entregue diante do Senhor. Seja perseverante nisso. E seja perseverante olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Irmãos, eu tenho certeza absoluta de uma coisa: há quantos anos aproximadamente o Senhor Jesus morreu na cruz? Alguém jura? Quantos anos mais ou menos? Há quantos anos ele morreu na cruz? Há uns 2.000 anos atrás, um pouco mais. E o texto diz que Jesus abriu mão da sua glória. E alguns entendem que existia uma certa limitação de conhecimento dele, pelo fato da sua humilhação, em talvez poder fazer todas as coisas. Alguns vão dizer assim, mas eu creio profundamente numa verdade, e ninguém tira isso do meu coração. Deus, o Pai, no momento em que o Filho estava morrendo, já conhecia a minha vida, já conhecia a sua. E se demorar mais 200 anos para ele voltar, tem algumas linhas aí destas ideias aí sobre o retorno do Senhor. A escatologia vai falar muito sobre isso. Mas as pessoas que nascerem e que são salvas, e que foram salvas pelo Senhor, que ainda não nasceram, Ele conhece todas. Então, quando Ele entrega o Filho para morrer no nosso lugar, Ele já conhecia, Deus o Pai já conhecia a mim e a você, porque nada foge ao seu conhecimento, do Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, Jesus Cristo certamente morreu também pela minha e pela sua vida. E Ele sabia que mesmo depois disso a gente tantas e tantas vezes iria virar as costas para Ele. Ele sabia que tantas e tantas vezes, mesmo estando na igreja, nós iríamos fazer aquilo que Ele mandou não fazer. Ele sabia que muitas vezes, com as nossas atitudes egoístas, e egoístas por quê? Só porque somos egoístas? Não, porque ainda somos pecadores, iríamos escolher o pecado ao invés de escolher. Ele sabia de todas as coisas. Mesmo assim, Ele caminhou e não teve apenas a intenção de oferecer a vida por nós, mas Ele de fato ofereceu, Ele de fato morreu. E disse: está consumado, e nas tuas mãos entrega o Espírito. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a palavra diz que nós também morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Então nada, nem ninguém pode me separar e pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Depois da oração já convido os irmãos presbíteros a virem aqui à frente para o nosso momento de ceia. Mas eu queria orar com você para
para a gente agradecer a Deus por isso, porque Ele nos conhece. Ele levou sobre Ele mesmo todo o nosso pecado. E Ele deseja, irmãos, que caminhemos com Ele. A sua vida pode estar do jeito que está hoje, mas você tem aqui a oportunidade de entregar diante do Senhor, de tirar essa mochila das costas, talvez cheia de pecados, cheia de traumas do passado, cheia de dores e de arrependimentos e de remorso e de tristeza. E Jesus está na sua frente e você tira a mochila e coloca e fala: Senhor, tira isso da minha vida. E Ele diz: eu vou tirar, eu já tirei. Ande olhando para mim o tempo todo. Olhe mais para mim do que para as circunstâncias, e você sim será perseverante. Olhe para mim, o autor e consumador da sua fé, Jesus. Corra a carreira que lhe está proposta. Eu estou com você. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar de lado. Pai, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, porque através dessa palavra o Senhor nos chama a tirarmos, ó Deus, da nossa vida esse peso que nos atrapalha, nessa corrida proposta, que é a corrida de caminhada com o Senhor, ó Deus, de santidade, de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. O Senhor nos chama a sermos perseverantes nisso e nos dá os meios de graça, a oração, a palavra, a comunhão com a tua santa igreja. Sim, meu Deus, santa igreja, porque o Senhor é mesmo quem nos santifica, quem nos justifica. Santa porque o mérito não é nosso e não depende das nossas atitudes, mas depende do Senhor, da tua graça, do sacrifício eficaz do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, vencendo a morte na vida e na realidade de cada um de nós. O Senhor venceu o nosso último inimigo, a morte, ó Pai. Por isso não temos mais o que temer, mas temos sim motivos para agradecer ao Senhor. E nós, ó Deus, te louvamos e agradecemos pelo teu imenso amor, que fez com que o Senhor abrisse mão da vida do teu Filho, teu unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. E porque Ele não apenas teve a intenção de nos salvar, não, ó Deus, Ele não teve apenas a intenção, mas Ele foi fiel até a morte de cruz. E venceu a morte, vive e está. Glórias ao Senhor por isso. Nós cremos em um Deus, ó Pai, que se fez homem, sim, e que habitou no nosso meio, e que morreu, mas que não foi vencido pela morte, venceu a morte. Por isso a palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores. Nos ajuda a enxergar isso e nos ajuda a viver assim, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor.